Depois da partida do meu esposo, minha filha ficou com a nossa residência e uma fortuna em milhões de reais. Eu só herdei uma choupana decadente. Logo em seguida, ela me botou para fora de lá aos gritos. Vai morar no meio da mata, velha imprestável. Porém, poucos dias mais tarde, o que descobri oculto naquela cabana esquecida a pegou de surpresa e a levou a lamentar profundamente. Mas antes de continuarmos, veja se você já se inscreveu no canal e comente abaixo de onde está vendo este vídeo. A gente ama saber o alcance das nossas narrativas. Eu sou Helena, 58 anos de idade, e por 30 anos pensei que minha família era algo sólido. Achava que afeto e fidelidade contavam para a gente. Até que Paulo, o meu companheiro, nos deixou e eu vi o quanto me iludia. Ao longo de todo o nosso matrimônio, suamos para erguer um legado, uma morada acolhedora e uma aposentadoria segura. Nossa prole Cristina foi criada com todas as necessidades supridas e muitos caprichos atendidos. A abertura do testamento rolou no consultório do Dr. Mendes, um jurista na faixa dos 50 com olheiras marcadas, que não parava de ajeitar os óculos ao examinar os papéis. Eu me acomodei em uma poltrona de couro desgastada, com as mãos agitadas no regaço, lutando para esconder a ansiedade. Cristina sentava-se próxima, vestida em um conjunto escuro imaculado e dispendioso, que eu nunca tinha notado antes. Seu jeito era tenso, quase ansioso. Vamos iniciar a revelação das disposições finais do Sr. Paulo Oliveira, anunciou o Dr. Mendes com uma tosse áspera. Meu pulso acelerou. Paulo e eu formamos par por 28 anos. Edificamos tudo em conjunto, sempre mirando no porvir, na nossa terceira idade. A minha consorte Helena, declamou o advogado enquanto eu me ajeitava no assento. Eu legue a choupana na estrada da serra, incluindo todo o seu miolo. Eu franzi o senho perplexa. A choupana, aquela relíquia velha e largada que Paulo recebera do genitor. Jamais mexemos nela, pois desmoronava. A minha herdeira Cristina, prosseguiu ele, entrego a residência familiar na Avenida dos Ipês, todas as aplicações financeiras, os aportes e o montante integral de 5 milhões de bailes em reais. O tempo parou por um segundo. 5 milhões, o lar onde residi por quase 3 décadas, tudo o que forjamos a dois. Cristina abocanhara o pacote todo, e eu ficara com uma ruína. Tem que ser um equívoco, sussurrei, a voz quase falhando em conter. Cristina vira-se para mim com uma careta gélida. Sem erro nenhum, mamãe, seu pai sabia direitinho o que planejava. O Dr. Mendes me fitou com um traço de piedade. As cláusulas são cristalinas, senhora. Oliveira, seu consorte foi bem explícito em suas intenções. Deixamos o local calados. O sol de abril queimava impiedoso, como se zombasse. No trajeto de retorno à morada, que já não me pertencia, Cristina calou-se, mas eu percebia seu contentamento, irradiando como brasa. Aquela noite, ao arrumar a refeição, rotina de décadas, ela por fim abriu a boca. Mamãe, urge discutirmos seu abrigo. Larguei a lâmina na tábua. Que papo é esse? Esta é a minha casa agora, e para ser franca, creio que você precisa de um cantinho só seu. Encarei-a, ansiando por um indício de gracejo. Cristina, este foi o meu lar por 28 anos. Aqui edifiquei minha existência com o seu pai. Ele partiu, rebateu ela com frieza. E agora é meu. Você tem a choupana. A choupana carece de luz, de encanamento. O forro ruí. Ela encolheu os ombros, como se minhas agruras valessem nada. Pois arrume isso. Olha, não desejo briga. Te dou 7 dias para juntar tuas tralhas. Foi como um soco no estômago. 7 dias? 7 dias, reforçou com uma risada cortante. Veja como chance de autonomia, mamãe. Você sempre falou em querer mais sossego para ti. Os dias vindouros viraram um redemoinho de atordoamento e sofrimento. Empacotei minhas coisas íntimas, as imagens de família, as vestes que entravam em 2 malas. Cristina vigiava como sentinela, impedindo que eu pegasse o que julgava precioso.
Nem pense nisso, alertou ao eu tentar levar o serviço de louça que a vovó me legara. Veio com a casa. Era da minha mãe, Cristina. Integra minha parte. No derradeiro dia, ao arrastar as malas para o meu carro surrado, ela surgiu trajada em roupa fresca e adornos desconhecidos. Torço para compreender que não é rancor, mamãe, afirmou, mas o jeito dela gritava o oposto. Seu pai sem dúvida tinha motivos. E o que você supõe que foram? Indaguei, a garganta apertada. Cristina avançou e por um instante esperei ternura. Ao invés, seu rosto petrificou. Talvez ele tenha enfim notado que você foi peso morto, sempre parasita dele, sem nunca somar de verdade. Talvez quisesse assegurar que eu, que de fato realizei algo na vida, levasse o que justifiquei. Suas frases me feriram como projéteis. Cristina, renunciei à profissão para te educar. Abri mão do trabalho para gerir o lar, como você e ele preferiam. Ninguém te coagiu, mamãe. Foram opções tuas. Adentrei o automóvel com dedos trêmulos e rumou embora, abandonando o único teto que me abrigou na maturidade. Pelo espelho vi a minha filha na soleira, sem sombra de culpa nos olhos. Ao alcançar a choupana, o entardecer caía. A construção me pareceu pior do que na memória. Tinta solta, vidraças rachadas, a escada da entrada oscilava instável, mas era meu único refúgio. Na estreia ali, estendida no piso sobre uma manta envelhecida, espiando as estrelas por um rombo no teto, solucei como na meninice, não só pelo sumiço da casa, mas pela ausência da filha que eu julgava saber. Como nos metemos nisso? Como a criança que criei, que amei sem limites, virou uma pessoa tão dura? Contudo, conforme as gotas secavam no rosto e a mata quieta me cercava, uma centelha de garra acendeu no meu âmago. Se Cristina crera que eu me renderia, que me esfacelaria total, errara feio. Ela nem sonhava o que me esperava naquela choupana velha e supostamente sem valor. Não previa que minha trajetória viraria de cabeça para baixo. As primeiras semanas na choupana foram os piores momentos da existência. Sem corrente elétrica, valia-me de candelabros e de um farol antigo achado num armário empoeirado. Sem tubulação, andava 1 quilômetro até uma cisterna ativa, transportando recipientes que pareciam agravar o peso dia a dia. Minhas palmas habituadas ao bem-estar citadino cobriram-se de vergões e endurecimentos. Mas o mal-estar corpóreo palidecia ante o da alma. No terceiro dia minha mana Sandra telefonou. O timbre dela ecoava esquisito, afastado. Helena, é fato o que Cristina anda contando? O que ela conta? Indaguei, embora um palpite me alertasse. Ela afirma que você investiu contra o jurista na abertura do testamento, que berrou e armou confusão por não te darem a grana toda. O aparelho afundou na palma como ferro. Sandra, pura invenção. Eu jamais... Ela ainda diz que você a intimida, cobrando fortuna, ameaçando recorrer a um causídico para impugnar o testamento. Falso total. Minha fala fraquejou. Sandra, eu sou tua irmã. Tu me conheces. Silêncio prolongado e lancinante. Não sei o que crer, Helena. Cristina soou abalada na chamada. Afirmou temer por ti. Ao encerrar, desabei no assoalho carcomido da choupana e chorei até esgotar as reservas. Cristina não bastara roubar meu lar. Urdia demolir minhas laços restantes. No dia após, minha concunhada Regina anulou nosso ritual de refeição às sextas. Melhor você se isolar um tanto, Helena, para meditar nas ocorrências. Em seguida, minha parente Márcia, quase uma irmã, seguiu o exemplo. Cristina menciona que você exagera na bebida desde a morte de Paulo. Quem sabe buscar apoio? Cada toque era um golpe. Cristina tecera uma trama em que eu saía como antagonista, a esposa ávida e afobada que não digeria que o próprio marido a excluíra da riqueza. Uma semana após a mudança, Cristina batia à minha entrada. Veio num veículo novinho, brilhante, envolta num sobretudo que valia mais que meu carro todo. Olá, mamãe!
saudou com uma máscara de alegria. Passei para checar tua adaptação. Encarei-a pela grade rasgada, digerindo a aparição. O que busca aqui, Cristina? Não posso ver minha genitora, gargalhou, mas o eco soava oco. Nossa, este buraco é um caos, hein? Olha essas vidraças estilhaçadas e o forro. Meu Deus, você de fato habita isso? Não me resta alternativa. Bom, vai ter que se virar. Avançou e murmurou. Sabe, mamãe, tenho batido papo com a parentela sobre ti. Meu ventre revirou. O que andas espalhando? Apenas o verídico, que você anda rancorosa desde a abertura do testamento, que não engole as escolhas do pai, que solta farpas feias sobre mim. Cristina, é calúnia e tu sabes. Encolheu os ombros. O que se vê é o que vale, mamãe, e o que se vê é que teu enluto te desestabiliza. Girou e rumou ao carro, mas freou e virou. Ah, e mamãe? Sandra comentou que tu poderias impugnar o testamento. Para constar, teu pai contratou o mais hábil jurista do estado. Tudo blindado por lei. Se você der um passo em falso, vai acabar perdendo até o pouco que sobrou no seu bolso. Após a partida dela, permaneci imóvel junto àquela porta danificada por um bom tempo, vendo o veículo dela sumir ao longe, pela estrada poeirenta. A crueza da minha condição desabou sobre mim como uma enxurrada impiedosa. Não só eu havia sido privada da minha residência e dos meus entes queridos, mas Cristina havia meticulosamente arruinado a minha imagem perante todos. Naquela ocasião, ao tentar remendar uma das janelas estilhaçadas com fita colante e cartolina, ponderei sobre os 28 anos que se passaram. Eu fui de fato uma genitora tão incompetente, uma consorte tão falha. Revivi na memória o episódio em que Cristina, aos 7 anos, contraiu pneumonia. Fiquei 3 noites inteiras no hospital, cochilando numa poltrona incômoda, apertando sua mão. Recordo todas as récitas escolares que compareci, todos os trabalhos de ciências que orientei, todas as madrugadas em que fiquei vigilante, aguardando seu retorno quando ela era uma jovem rebelde. Lembrei-me de quando Paulo foi demitido em 2001 e eu retomei o posto de secretária para sustentar o lar. Recordei como abandonei essa posição quando ele arrumou algo superior, pois ele insistiu que era essencial ter alguém presente para Cristina. Essas ações contaram para ele? Contaram para Cristina? Pelo visto, não. 2 semanas após me instalar, o vizinho mais chegado, o Sr. Antônio, apareceu para uma visita. Tratava-se de um senhor idoso que tratava Paulo de longa data. Helena, disse ele removendo o chapéu. Lamento profundamente por Paulo e sinto ainda mais pelo tormento que você atravessa. Muito obrigada, Sr. Antônio. Habito esta região há 40 anos, prosseguiu, e sei o potencial desta propriedade. Seu esposo era um sujeito astuto, extremamente astuto. Naquele instante, não captei o sentido das suas palavras, mas elas se fixaram na minha mente como um enigma por desvendar. Ao cabo do meu 2º mês na choça, eu emagreci visivelmente. Minhas palmas estavam endurecidas e rugosas. Meu cabelo perdeu o lustre e rugas frescas surgiram nas bordas dos olhos. Contudo, havia mais. Uma rigidez inédita em mim, que antes não existia. Uma resolução que se fortalecia a cada amanhecer. Numa manhã, ao limpar os restos da varanda com uma vassoura, deparei-me com um achado que alteraria tudo. Uma chave velha e peculiar, semi-enterrada debaixo de tábuas frouxas no piso. Diferente de qualquer outra que eu conhecia, era robusta e adornada com detalhes intricados. Erguia ao sol, rodopiando-a nos dedos. Para que fechadura seria destinada aquela peça? Numa cabana que eu supunha dominar por completo, surgira algo inteiramente inédito e enigmático. À noite, com as chamas das velas dançando ao redor e o bosque crepitando do lado de fora, observei a chave com maior atenção. Apresentava minúsculos emblemas inscritos que eu era incapaz de interpretar, e uma intuição me alertava de que não se tratava de um artefato banal. Pela primeira vez em meses, experimentava uma emoção que ia além do abatimento e da melancolia. Tratava-se de interesse. E sob esse interesse latejava algo mais intenso,
otimismo. Eu ignorava na ocasião que aquele minúsculo fragmento de metal corroído inverteria por completo o curso da minha existência. Não imaginava que minha solidão isolada estava a ponto de evoluir para algo radicalmente distinto, algo que reservaria para Cristina um golpe que ela nunca anteviria. A fixação pela chave me dominou por vários dias. Levava-a no bolso durante as rotinas essenciais de subsistência. Juntar gravetos, ir à fonte, esforçar-me para tapar as goteiras no teto. Todas as noites, a luz trêmula das velas a analisava, buscando desvendar sua função. Os emblemas talhados evocavam uma lembrança vaga, mas eu não lograva recordar a origem. Eram finos, refinados, como obra de um artífice experiente de eras passadas. No quarto dia após o achado, resolvi vasculhar a cabana de maneira metódica. Nos meses de residência ali, eu estava absorta na mera sobrevivência, sem tempo para uma busca real. Agora, impulsionada pela chave, iniciei a caçada por trancas, recessos ou cavidades compatíveis. Parti do subsolo, um local úmido e infestado de teias que eu evitara até então. Equipada com uma lanterna e uma vontade revigorada, desci os degraus de madeira que gemiam sob o meu corpo. O porão se revelava mais amplo do que supunha, abrangendo toda a base da construção. As paredes eram de rocha tosca e o piso de solo compactado. Num ângulo, empilhavam-se caixotes antigos tomados pela fuligem. Noutro, implementos oxidados pendiam de suportes na alvenaria. Foi aí que a localizei. Uma portinha metálica recôndita, na parede oposta, quase oculta por uma prateleira envelhecida. Meu pulso acelerou ao me aproximar. A portinha ostentava uma tranca miúda e decorada com idênticos emblemas aos da chave. Com os dedos vacilantes, retirei a chave do bolso e a introduzi na abertura. Adequou-se com precisão. O trinco rodou com um estalo discreto, e apesar dos anos de desuso, a portinha cedeu, expondo um nicho embutido na parede. No interior, repousava um pacote volumoso de papel marrom e uma caixinha metálica compacta. Apanhei ambos com delicadeza e retornei ao piso superior, o coração pulsando entre ansiedade e empolgação. Em cima, sob a iluminação mais favorável disponível, destampei o pacote em primeiro lugar. Abrigava papéis jurídicos que, de imediato, me deixaram confusa. Títulos de posse, cartas geográficas e atos com carimbos estatais. Mas, ao examinar com mais vagar, valendo-me de uma lente de aumento, achada numa gaveta, comecei a compreender o tesouro em minhas posses. Eram concessões minerárias, autorizações de lavra para o inteiro sítio onde a cabana se erguia. E não só para o pedaço visível, mas para 150 hectares que se alongavam até as elevações. Minha respiração se agitou ao percorrer os textos. De acordo com os arquivos dos anos 1930, a linhagem de Paulo detinha essas concessões por gerações. Mais crucial ainda, incluía um estudo geológico atual, de apenas 2 anos antes do falecimento de Paulo. O estudo apontava reservas substanciais de quartzo, premium, além de indícios de filões de gemas sem valor pleno. O que me tirou o ar foi a folha final, uma proposta de aquisição por uma firma extrativista pelos direitos de prospecção. A proposta datava de meses prévios à morte de Paulo, mas uma anotação à mão na borda revelava que ele a declinara. Aguardarei o instante propício, rabiscara ele com sua letra conhecida. Com as mãos convulsionando, abri a caixinha metálica. Dentro, uma missiva lacrada com o meu nome na letra de Paulo. Minha amada Helena, iniciava a mensagem. Se estás a ler isto, quer dizer que descobriste o que reservei para ti. Torço para que Cristina não tenha sido excessivamente dura, mas, sabendo do temperamento dela, creio que sim. Parei a leitura para enxugar as gotas que umedeciam o papel. Sei que deves questionar por que procedi assim. Prosseguia a carta. Por que destinei a moradia e os recursos a Cristina, enquanto te leguei esta cabana aparentemente inútil? A explicação é direta. Eu te compreendo, Helena.
Sei da tua robustez, da tua tenacidade, da tua aptidão para resistir e florescer em cenários adversos. Cristina jamais precisou batalhar por coisa alguma. Oferecemos-lhe tudo pronto, e receio que isso a tenha moldado em alguém irreconhecível, alguém ávida, dissimulada, desprovida de empatia genuína. Se eu houvesse legado tudo a ti de imediato, ela teria maquinado para te despojar, por vias legais ou não. Minha respiração falhava ao prosseguir. Mas tu, minha querida, possuis o que Cristina jamais possuirá: autêntica, vigorosa essência. Eu previa que, se alguém pudesse perdurar nesta cabana o bastante para achar este achado, seria tu. Vê isto como uma prova derradeira, uma que Cristina jamais superaria. As concessões minerárias deste terreno superam em valor a moradia e os fundos que outorguei a Cristina. Mas, além disso, representam tua autonomia, tua soberania, tua oportunidade de trilhar o restante dos dias conforme tua vontade, sem amarras. Há mais papéis no cofre bancário, numa caixa de depósitos em teu nome. O código está no reverso desta epístola. Emprega-o com discernimento. Eu te amei por todos os nossos anos partilhados, Helena. Lamento submeter-te a esta provação, mas eu sabia da tua capacidade para vencê-la. Agora, vive, vive por nós. No rodapé da carta, um código. 186. Permaneci prostrada no assoalho da cabana por um bom tempo, relendo a mensagem repetidas vezes. Paulo tramara tudo. O testamento que parecera tão implacável e desigual fora, na essência, sua estratégia para me resguardar de Cristina e, simultaneamente, conceder-me um legado intocável por ela. Contudo, algo nas linhas dele despertava em mim uma fusão de afeto e sofrimento. Ele me entendia o bastante para crer na minha sobrevivência ao teste, mas também a conhecia o suficiente para prever a traição dela. Há quanto tempo ele percebia que nossa prole era capaz de tamanha insensibilidade? Quando notara a transformação dela? Naquela noite, pela primeira vez em meses, não me via como uma náufraga, nem como uma vítima de abandono ou perfídia. Senti uma sensação há tempo olvidada: domínio. Cristina supunha ter me aniquilado. Imaginava ter triunfado, ter se desfeito enfim da progenitora que via como um peso morto. Mas ela desconhecia o que eu de fato recebera. Ignorava que sua maldade fora precisamente a armadilha que Paulo contava com que ela tropeçasse. No dia seguinte, rumava de carro ao banco na urbe. O armário 186 guardava uma quantidade ainda maior de papéis, com atualizações em laudos geológicos e trocas de mensagens com 3 empresas mineradoras distintas, todas de olho nos direitos de lavra. A proposta mais fresca, de apenas 7 dias antes do falecimento de Paulo, chegava a 8 milhões e traz. No trajeto de carro de volta à Choupana, minha mente não desgrudava de Cristina. Sem dúvida, na residência que outrora fora nossa, dissipando os recursos que julgava ser sua conquista suprema. Ela ignorava que sua genitora, a quem dispensara como se fosse refúgio, acabara de ascender à condição de milionária, embora o instante da divulgação ainda estivesse distante. Antes, precisaria ponderar com precisão o modo de exercer esse recém-adquirido domínio. Uma certeza pairava: Cristina havia menosprezado de forma alarmante a criadora que a moldara. As semanas subsequentes viraram um redemoinho de buscas discretas. Optei por evitar impulsos arriscados. Paulo fora minucioso em suas estratégias, e eu me esforçaria por igual zelo na implementação. Inicialmente, consultei um jurista distinto, sediado na localidade adjacente e alheio a Cristina. O Dr. Rodrigues, um senhor de idade avançada e perito em concessões minerárias e negociações fundiárias, reagiu com um brilho nos olhos ao revisar os arquivos. Senhora Oliveira, afirmou, reposicionando as lentes para inspecionar os originais com maior nitidez, isso é notável. Seu esposo compilou provas irretocáveis. Essas concessões minerais são autênticas e desvinculadas por completo de qualquer outra sucessão. O que isso implica na prática?
Quer dizer que, apesar de sua herdeira ter recebido a moradia e os fundos, essas concessões minerais permanecem isoladas. Elas figuram unicamente sob seu registro e não admitem disputas ou pretensões alheias. Uma sensação de tranquilidade me invadiu inteira. E quanto às propostas das mineradoras, doutor? Ele esboçou um sorriso afável. São plenamente válidas. Aliás, mantenho contatos com duas delas. São firmas de prestígio impecável. Contudo, senhora Oliveira, sugiro uma perícia geológica autônoma antes de qualquer passo. Os valores das gemas semipreciosas escalaram bastante nos anos recentes. Atendendo à orientação, contratei um geólogo autônomo para uma análise própria do terreno. O Dr. Castro, um indivíduo na faixa dos 50, com barba encanecida e olhar faiscante ao discorrer sobre formações rochosas e elementos minerais, dedicou 3 dias a percorrer minha terra, munido de instrumentos avançados, coletando espécimes e registrando dados. Prossegui com minhas atividades cotidianas, sustentando a imagem da dama desamparada que batalhava para se manter em uma casinha decadente. Nesse ínterim, passei a escrutinar com maior afinco os hábitos de Cristina. Em uma comunidade modesta, colher dados sobre alguém não era árduo. Os rumores circulavam, sobretudo nos serviços postais e no mercado. Essa Cristina Oliveira anda torrando grana como se chovesse, cochichou a senhora Torres na espera do caixa. Adquiriu 3 automóveis nas últimas 4 semanas. E a excursão à Europa que ela arquiteta? Complementou a companheira. 2 meses em pousadas de luxo deve estar saindo caro demais. Minha sobrinha labuta na relojoaria principal, prosseguiu a senhora Torres. Afirma que Cristina apareceu por lá 5 vezes, arrematando adornos que superam meu rendimento de um ano inteiro. Absorvi esses relatos com uma curiosidade cada vez mais aguçada. Cristina procedia tal qual Paulo antecipara, dilapidando os valores sem qualquer visão de longo prazo. 7 dias adiante, o Dr. Castro apresentou sua análise. Seu gesto era ainda mais expansivo. Senhora Oliveira, seu lote é um verdadeiro filão. As veias de quartzo se estendem amplamente e exibem pureza superior, mas o achado mais empolgante vai além. O que mais detectou? Ametistas, abundância de ametistas de lapidação fina e, melhor ainda, turmalina esmeralda. As variedades localizadas indicam reservas substanciais. Eu mal dominava o universo das joias, mas o entusiasmo do Dr. Castro sinalizava que se tratava de algo excepcional, deveras promissor. Qual o montante estimado? Indaguei, esgrimindo a serenidade na entonação. De forma cautelosa, aponto que as concessões de extração podem render de 12 a 18 milhões de reais, quiçá superior se as reservas de turmalina confirmarem o porte que presinto. Milhões, quase o quadruplo do que cabera a Cristina na herança. E isso representava uma projeção modesta. Naquela ocasião, ao cearei minha refeição modesta, sob a claridade das velas, um sorriso inevitável brotou. Paulo arquitetara tudo com maestria. Convertera minha suposta desgraça na glória máxima de minha existência. Mas minhas indagações prosseguiram. Voltei a monitorar as ações de Cristina, não por amargura, mas por um interesse tático. Uma tarde, no banco para trâmites rotineiros, captei um diálogo intrigante. Cristina ocupava o balcão vizinho ao meu, e seu timbre ecoava o bastante para não se perder. Quero remeter outros 60 mil para minha carteira de aplicações, orientava o atendente. Ademais, busco detalhes sobre financiamentos lastreados na minha partilha. Grandes desembolsos se aproximam. Financiamentos sobre a partilha. Isso denotava que ela já consumia além do caixa imediato. Após sua partida, aguardei um instante antes de me dirigir ao mesmo funcionário. Tratava-se de um moço inexperiente, visivelmente atarefado. Com licença, disse com tom ameno. A dama que saiu agora não seria Cristina Oliveira? Suspeito que tenhamos laços familiares. Sim, senhora.
A senhora Oliveira tem frequentado bastante, com uma série de movimentações. Movimentações? Ora, não convém divulgar confidências alheias, replicou, mas logo se aproximou, como quem divide um segredo apimentado. Entre parênteses, jamais testemunhei tamanha prodigalidade, retiradas vultosas quase diárias. Tal dado era precioso. Cristina não só esgotava os haveres de Paulo, mas o fazia em um compasso insustentável. Poucas noites mais tarde, ao reler os arquivos de Paulo pela infinidade vez, topei com uma anotação marginal em um laudo geológico antigo que escapara antes. Cristina jamais cultivou paciência pelas essências vitais. Sempre almejou satisfação instantânea. Já Helena, ao contrário, capta o mérito da espera pelo instante propício. Paulo decifrara nossa prole com profundidade maior que eu supunha. Enxergara seu ímpeto volúvel, sua ânsia por tudo na hora, e virara essa falha em sua armadilha. No dia seguinte, resolvi uma incursão breve à urbe. Há um mês eu me confinava ao sítio, salvo para aquisições basilares. Intrigava-me vislumbrar como Cristina lidava com sua opulência fresca. Localizei-a na boutique de vestuário mais refinada, provando um sobretudo que, de certo, valia mais que meus trajes acumulados em meio lustro. Que tal este? Consultava a balconista, rodopiando ante o reflexo. Serve para minha ida a Paris dali a um mês. Fica esplêndido em Vossa Senhoria, Senhora Oliveira, elogiou a moça com bajulação. E dispomos de calçados ideais para harmonizar. De meu posto atrás de um cabideiro de peças femininas, pude vigiar Cristina sem exposição. Sua conduta era esclarecedora. Arrematava de forma obsessiva, priorizando os itens superexpensivos, sem indagar custos. Parecia uma tentativa de suprir lacunas, como se a fortuna pudesse tapar um abismo inconsciente. Ao deixar o estabelecimento com 4 bolsas volumosas, seguia a uma distância segura. Seu destino seguinte foi a operadora turística, onde consumiu mais de 1 hora traçando o que aparentava ser uma jornada sumptuosa. Em seguida, rumou à corretora imobiliária. Pela vidraça, avistei-a folheando álbuns de imóveis que, evidentemente, excediam sua capacidade, ainda com a herança. Era ao mesmo tempo cativante e melancólico. Cristina se portava como quem acertara um prêmio milionário sem noção de stewardship financeira. Tomava atitudes irrefletidas que a precipitariam ao colapso econômico em breve. Naquela noite de regresso a Choupana, elaborei contas elementares com base no avistado e escutado. Cristina dissipava cerca de 70 mil mensais. Nesse passo, seus 5 milhões se esvaeceriam em menos de 6 anos, ignorando os encargos de juros em dívidas prováveis. Paulo acertara em cheio. Cristina carecia da temperança ou perspicácia para manejar fortuna genuína, mas eu possuía. Com as chamas das velas dançando ao derredor e o bosque murmurando na penumbra externa, firmou-se minha escolha. Chegara o momento de converter as concessões minerais em fato concreto, porém sob minha ótica, em minhas condições e no timing ideal. Cristina receberia seu choque, mas primeiramente sua derrocada. 6 meses após a mudança para a Choupana, minha existência transformara-se de formas inimagináveis. Vender as concessões para a mineradora mais sólida por 14 milhões, fruto de uma barganha criteriosa, que assegurou também percentuais sobre produções futuras. Contudo, preservava o estilo austero, ao menos na superfície. Permanecia na Choupana, agora equipada com luz elétrica e abastecimento hidráulico, de forma velada. Externamente, o local conservava o ar de abandono, conforme Cristina imaginaria, mas internamente introduzira ajustes discretos para meu bem-estar. Meu conselheiro jurídico, Dr. Rodrigues, organizara os proventos de modo a blindá-los e alocá-los diversamente. Contava com patrimônio, bastando para uma existência plácida até o fim, e sobras consideráveis.
Mais do que o aspecto financeiro, o que realmente contava era a sensação de domínio que eu recuperara sobre a minha vida. Nesse ínterim, acompanhava de perto o declínio inevitável da existência de Cristina. Minhas fontes locais ganhavam credibilidade conforme as pessoas passavam a me olhar com compaixão. A idosa solitária, largada pela filha impiedosa. Os relatos que chegavam confirmavam minhas expectativas, embora a rapidez do colapso de Cristina ainda me pegasse de surpresa. Ela alienou 2 automóveis que adquirira recentemente. A senhora Torres mencionou isso numa conversa casual no supermercado, além de ter desistido da viagem à Europa que tanto almejava. Sério mesmo? Indaguei, simulando espanto. Minha cunhada labora no banco e conta que Cristina aparece por lá diariamente, suplicando por novos financiamentos. Ao que parece, ela acumula mais de 300 mil rallies em débitos. 300 mil em apenas 6 meses. O ímpeto de ruína pessoal de Cristina superava minhas previsões mais sombrias. O sinal definitivo de que o universo dela ruía foi avistá-la numa farmácia, numa tarde de terça. Seu aspecto alterara-se notavelmente. Os fios capilares, outrora sempre perfeitos, exibiam descuido evidente. As vestimentas, ainda de grife, surgiam enrugadas. Contudo, o traço mais eloquente eram os olhos. Transmitiam o desespero de quem enfim percebia as repercussões de suas escolhas. Adquiria calmantes e hipnóticos, conversando em tom abafado com o balconista, indagando se o convênio médico arcaria com as despesas. Naquela noite, ao cearei na minha cabana agora acolhedora, atendi a chamada que aguardava. Mãe. A entonação de Cristina ecoava frágil, exposta, como nos tempos de infância. Alô, Cristina. Mãe, urge que conversemos. Posso te visitar? É crucial. Contemplei pela vidraça a treva densa da mata, experimentando uma serenidade inusitada. Certamente, se for tão vital. Combinado, você recorda o endereço. 1 hora mais tarde, o ronco de um motor ecoou pela trilha de cascalho. Ao emergir na varanda, notei que não se tratava do veículo opulento de outrora. Tratava-se de um carro surrado, quiçá usado. Cristina desceu devagar, como se cada gesto demandasse esforço hercúleo. Sob a iluminação da entrada, divisei os vestígios de pranto. Olhos avermelhados e tumefatos, rosto despido de cosméticos, revelando exaustão abissal. Mãe, iniciou ela, a voz trêmula. Errei feio, de forma irreparável. Permaneci calada por instantes, fitando-a, evocando as ocasiões em que ela buscava consolo na juventude e como esses momentos se dissiparam quando ingressou na universidade e concluiu que eu era dispensável. Deseja adentrar? Propus ao cabo. Ela aqueceu e eu a conduzi ao interior. Preparara infusão de ervas, como se pressentisse o diálogo iminente. Cristina ocupou a poltrona reservada a hóspedes, esquadrinhando o ambiente com olhares renovados. No fundo não é tão precário quanto imaginava, resmungou. Você aprimorou o espaço. Fiz o possível com o que tinha. Calou-se por um lapso considerável, retorcendo os dedos no regaço. Por fim, ergueu o rosto para mim. Mãe, encrencada grave. Encrenca financeira. Quanto? Aproximadamente 500 mil ruais. O sussurro mal audível. Supunha dispor de mais prazo. Acreditava que a herança paterna perduraria indefinidamente, mas investi de modo imprudente. Adquiri luxos desnecessários. Desperdicei sem critério. Os encargos dos créditos me asfixiam. Encarei-a, esta que fora minha infante, minha pequena, transmutada em uma estranha. Porém, ali na cabana modesta, livre da presunção passada, entrevia traços da moça de antes. O que esperas de mim? Indaguei com mansidão. Solicito tua assistência, mãe. Reconheço que não a mereço. Fui abominável contigo, mas és minha única parente. Lágrimas escorreram por suas faces, e por um instante meu peito se comoveu. Afinal, era minha prole. A criança que criara, amara sem reservas, apesar das mágoas que infligira.
Cristina, proferi serena. Há 6 meses, ordenaste que eu me mudasse para o interior selvagem. Rotulaste-me de inútil envelhecida. Aviltaste-me ante conhecidos e me expulsaste do lar que me cabia. Eu sei, mãe, lamento profundamente. Subtraíste álbuns familiares, minhas vestes, até a louça herdada da avó. Alegaste que eu nunca a portara, que sempre fora peso morto. Cada frase soava como bofetada. Via-a encolher-se, o rosto contorcido pela recordação de sua aspereza. E presentemente, prossegui. Acorres a esta morada que reputavas inadequada, implorando socorro. Explica, Cristina, o que se alterou. De súbito torno-me mãe digna, pois necessitas de recursos. Não, mãe, vai além disso. Compreendi minhas falhas. Refleti. Percebi como maltratei quem me amparou incondicionalmente. As expressões pareciam autênticas, e parte de mim ansiava crer. Mas a fração ferida, que padecera calada por meses, humilhada e rejeitada, recordava a agonia vívida. Sabes o que descobri habitando aqui, Cristina? Perguntei. Que subsisto sem ti, que dispensável a validação alheia para me sentir valiosa, que por vezes os que mais ferem merecem menos perdão. Mãe, suplico, reembolsarei. Ao sanear as finanças, devolvo tudo com acréscimos. Com qual pecúnia, Cristina? Pelo que observei, dissipaste a herança quase inteira. O que te leva a crer que quitarias 500 mil? Silenciou, pois ambas conhecíamos a ausência de réplica. Ergui-me e dirigi-me à janela, contemplando a noite lá fora. Por meses, visualizara esse instante. Sonhara com Cristina regressando humilhada, mendigando auxílio. Nas visões, seria inexorável, vingativa, ministrando-lhe o amargo de sua conduta. Contudo, ante sua presença real, despedaçada e suplicante, as emoções se entrelaçavam de modo imprevisível. Mãe, implorou, agora admito não ter direito a nada teu, mas sem esse montante, perco-o tudo. A residência, o consultório jurídico, o conjunto. Virei-me para encará-la. E por que isso me tocaria, Cristina, quando possuías tudo e eu, o nada, preocupaste-te com meu destino? Não, murmurou curvando a cabeça, e me detesto por tal. A hora decisiva surgira, o instante de eleger quem eu seria. Poderia emular sua frieza comigo, implacável e desalmada, ou encarnar a mulher que Paulo discernira, resiliente, porém apta à clemência quando devida. Cristina, declarei por fim, formularei uma proposta, irrestrita. Seus olhos fulguraram com anelo febril. Auxiliarei com os débitos, não como doação, mas financiamento, sob cláusulas estritas. O que for, mãe, concordo incondicionalmente. Sorri, sem afeto. Ignoras as cláusulas. Sentei-me frente a ela, escrutinando sua expectação mista de otimismo e pavor. Por meses antevira isso, e agora uma paz profunda me invadia, inédita em anos. Eis as cláusulas, iniciei, voz resoluta e nítida. Liberarei 600 mil reais para saldar os débitos e conceder uma folga modesta ao reerguimento. Mãe, excede minhas expectativas. Ergui a palma para interrompê-la. Não conclui. O financiamento incidirá 5% ao ano, reembolsável em 10 prestações. Mais benigno que qualquer instituição. Ela anuía ansiosa. Aceito, evidentemente. Ademais, condições suplementares. Nos 5 anos vindouros, laborarás a meu serviço. Acorrerás aos sábados para auxiliar na conservação do terreno, faxina, afazeres variados, sem queixas ou pretexto. Notei sua fisionomia alterar-se sutilmente, mas aqueceu. Concordado. Além disso, em cada visita, dirigir-te-ás a mim com deferência, sem as ironias ou menosprezos habituais. Tratar-me-ás como a genitora perene, não o incômodo que me rotulaste. Sim, mãe. Por último, ergui-me rumo à secretária. Redigirás uma missiva, confissão exaustiva de teus atos para teu amadurecimento, e a declamarás ante a parentela na vindoura celebração natalina.
Cristina empalideceu. Mãe, isso rebaixa. Rebaixa? Fixei-a nos olhos. Consideras degradante desculpar-te por aviltar tua mãe, por me banir do lar e disseminar falsidades à família? Desviou o olhar, rubra de vergonha. Não, tens razão. Executarei. Excelente, pacto selado. Na manhã subsequente, creditei o valor em sua conta. Seu alívio ao liquidar os débitos provocou-me uma gratificação peculiar, não pelo auxílio em si, mas pelo domínio absoluto da conjuntura. No inaugural sábado de labor, Cristina compareceu em calça jeans e blusa básica, indumentária que eu mesma evitara por anos. Despojada de trajes caros e soberba, evocava a filha de outrora. Em que posso auxiliar? Indagou Tom Cortês pela primeira vez em lustros. Auxilia-me a arrumar o depósito traseiro. Reorganizo itens. Passamos a primeira hora laborando em quietude. Percebi que ela batalhava com as tarefas manuais, as mãos delicadas, pouco habituadas ao labor árduo, porém ela não proferiu qualquer queixa. Mamãe! Pronunciou por fim, ao deslocarmos algumas cajas antigas. Posso lhe fazer uma indagação? É óbvio. De que forma você reuniu o montante para me auxiliar financeiramente? Não compreendo como consegue poupar tanto, existindo na miséria. Eu completei a frase por ela. Seu rosto enrubesceu. Não era essa a intenção dela. Sorri, mas não com malícia dessa vez. Cristina, existem diversos aspectos da minha vida que você jamais conheceu. Muitas facetas que você nunca se deu ao trabalho de questionar. Naquela tarde, após sua partida, acomodei-me na varanda reformada, saboreando o chá e contemplando a mata que agora eu compreendia abrigar minha riqueza. As árvores murmuravam ao vento vespertino e, após tanto tempo, experimentei uma paz integral pela primeira vez. Os meses vindouros firmaram um hábito. Cristina aparecia a cada sábado, laborava sem protestos e, aos poucos, iniciamos diálogos autênticos, não mais as trocas rasas dos anos prévios, mas debates sinceros sobre existência, falhas e o que de fato contava. Em um sábado outonal, enquanto varríamos as folhas caídas, ela me pegou de surpresa com uma interrogação franca. Você pretende me absolver de verdade um dia, mamãe? Detive-me, encostando-me ao forcado. Cristina, a absolvição não é um troféu que eu distribuo ou nego. Ela surge de modo espontâneo ao constatar transformações genuínas. E você as notou? Transformações autênticas? Encarei-a. Essa senhora de meia-idade, que reacendera a modéstia pelo caminho mais penoso. Sim, eu as notei, mas o essencial é que creio que você também as percebeu. Vi-a secar uma lágrima. Sinto imensa culpa pela mulher que eu fui. Não cultive culpa pelo que se foi, Cristina. Aproveite-o para aprimorar o porvir. O Natal sobreveio, e com ele, o primeiro ajuntamento familiar desde meu banimento. Cristina honrara seu compromisso e redigira uma missiva exaustiva, pedindo perdão não só a mim, mas a todos os parentes pelas falsidades que propagara a meu respeito. Ao declamá-la em voz alta na sala de minha irmã Sandra, com a família inteira reunida, o mutismo foi total. Divisei lágrimas nos olhos de diversos familiares que haviam crido em suas narrativas e me virado as costas. Mamãe! Cristina concluiu, fitando-me fixamente. Não sou digna de sua clemência, mas anseio reconquistá-la algum dia. Após o banquete, Sandra aproximou-se de mim, os olhos transbordando remorso. Helena, é inacreditável que tenhamos sido tão crédulos. Deveríamos tê-la enxergado melhor. As pessoas creem no que desejam crer, repliquei de forma singela. Mas o crucial é que agora detém a realidade. Na primavera subsequente, precisamente 1 ano após achar a chave no chalé, adotei uma resolução significativa. Chegara o momento de desvendar minha real condição, mas o faria conforme meu critério. Adquiri uma residência encantadora nas elevações com panorama para o vale de minha infância.
Não era extravagante, mas refinada, acolhedora e inteiramente minha. Quando Cristina surgiu para seu sábado rotineiro de lides e deparou-se com o chalé deserto e um bilhete a guiando para meu novo lar, o espanto estampou-se em cada traço de seu semblante. "Mamãe!" articulou ao chegar à moradia nova. "Que é tudo isso?" "É minha residência", declarei com simplicidade. "Minha residência verdadeira." "Mas como? E o empréstimo que lhe dei, sua condição econômica?" Sorri, convidando-a a adentrar a ampla cozinha, onde preparara o chá. "Cristina, recorda-se do chalé que julgava insignificante?" "Sim." "Pois seu pai detinha um segredo que nem você, nem eu desvendamos de imediato. Aquela propriedade guardava direitos minerários de imenso valor, de valor incalculável." Observei-a assimilar essa revelação, sua fisionomia evoluindo da perplexidade à lucidez, e por fim, a um misto de reverência e admiração, que só assim posso qualificar. "Você insinua que papai sabia?" Seu pai procedia com plena consciência. "Ele previra que você dissiparia o numerário em mãos, mas que eu possuiria a tenacidade e o discernimento para revelar o autêntico legado que ele me legara." Cristina permaneceu calada por um bom tempo. Por ora, ergueu o olhar para mim. "Assim, você jamais necessitou de meu auxílio pecuniário. Poderia ter me abandonado às repercussões de meus atos." "Sim, eu poderia. Por qual motivo não o fez?" Aproximei-me e depositei minha mão sobre a dela. "Porque, apesar de toda a tormenta vivida, você segue sendo minha prole. E por que eu confiava que a essência de outrora ainda perdurava em algum recôndito de seu ser?" Lágrimas escorreram por suas faces. "Não mereço sua generosidade." "Quiçá não", murmurei com suavidade. Mas o afeto materno nem sempre se ancora no que se julga merecido. Naquele estio, Cristina quitou o débito 3 anos antes do estipulado. Ela reconstruíra sua advocacia com uma orientação renovada, dedicando-se a auxiliar lares em apuros financeiros. Afirmava ser sua forma de compensar as lições absorvidas. "Mamãe", confidenciou-me num sábado, enquanto cuidávamos do jardim da nova casa. "Você já se questiona o que ocorreria se papai tivesse repartido tudo de igual modo desde o princípio?" Refleti sobre sua dúvida, enquanto semeávamos brotos junto ao atalho da entrada. Creio que seu pai nos decifrava melhor do que nós a nós mesmas. Ele compreendia que eu requeria aprender a subsistir por conta própria, e que você necessitava descobrir que pecúnia sem juízo é vazia. E você julga que assimilamos isso? Contemplei minha filha, já não a senhora altiva e implacável de antes, mas alguém que desvelara a mansidão e a apreciação pelo trajeto mais árduo. Refleti sobre minha própria odisseia, da senhora arrasada expulsa de seu teto, à senhora autônoma e afortunada que eu me tornara. "Sim", afirmei sorrindo, enquanto os raios vespertinos tingiam o jardim de ouro. "Creio que enfim assimilamos." Naquela velada, postada na varanda, admirando as luzes urbanas ao longe, meditei sobre o ano prodigioso transcorrido. Perdera uma morada, mas ganhara um refúgio. Perdera uma filha, que me desdenhava, e reconquistara o apreço de uma filha que aprendera a me estimar. Meu celular vibrou, dissipando minhas cogitações. Era Cristina. "Mamãe, só liguei para desejar boa noite e expressar gratidão." "Por qual razão?" "Por não me abandonar, por enxergar em mim o que eu própria não via." Após encerrar a chamada, permaneci na serenidade noturna, sentindo-me mais plena do que em anos. Paulo acertara. Eu era mais resiliente do que todos supunham, inclusive eu. E por vezes, o triunfo maior não reside em auferir o ansiado, mas em constatar que já se detinha tudo o essencial para a aventura. Agora, se essa narrativa lhe agradou, clique já no vídeo seguinte que surge na tela, pois nele há uma trama de deslealdade e reviravoltas como você jamais testemunhou.